E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar aqui de um assunto que eu vejo como necessário trazer aqui à tona, já que tenho enfatizado bastante sobre a importância dos mandamentos. Porém, ao enfatizar sobre a guarda dos mandamentos, eu tenho que mostrar aqui para vocês que existe um modo de se observar os mandamentos, existe um modo de desenvolver um relacionamento com o Criador, existe uma maneira de estarmos cada vez mais próximos dele. O serviço ao Criador não pode ser mecânico, não pode ser como uma receita de bolo, tem que ser algo genuíno, desejando de coração, alma, de entendimento, com todas as forças. O serviço, em tese, o serviço ao Criador mecânico, robótico, sempre foi algo muito combatido, inclusive o próprio Yeshua também combateu devidamente, porque muitos até obedeciam parcialmente os mandamentos, mas eles não tinham o principal, não tinham uma intenção genuína, não tinham um coração voltado para servi-lo. Tinha outros interesses por trás. Então é muito importante o que na cultura hebraica é chamado de kavaná. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, como o nome do título está aí para vocês, que é necessário nós desenvolvermos uma kavaná para servir ao Criador. Então vamos entender esse conceito, e aí eu vou ler alguns textos bíblicos com vocês e também depois alguns textos da tradição judaica que confirmam sobre a kavaná e como desenvolver essa kavaná. Kavaná, então, é um termo hebraico que se refere à intenção ou concentração durante a prática espiritual, como nas orações. No contexto da espiritualidade judaica, a Kavaná é vista como um elemento essencial para a realização de um culto significativo e autêntico, onde a intenção do praticante é tão importante quanto as palavras que são ditas. Então, na cultura judaica, isso é muito entendido. Kavaná pode vir de kivum, que significa direção ou direcionamento. Tem conexão com a expressão lekhaven, que é mirar ou apontar para alguma direção. Também se conecta com a palavra kavá, que pode ser reunir, olhar, é, esperar, ter paciência, concentrar. Então, Kavaná é basicamente uma energia direcionada ao Criador, ao serviço dele, focando de fato em servi-lo, focando de fato nas orações. Então, sobre a obediência em si, se ela não for acompanhada dessa Kavaná, não vai valer de nada, sinceramente. Tanto é que aquele famoso mandamento, né? Lembra que Yeshua enfatizou qual que é a essência dos mandamentos? Não é que ele disse que só tem esses mandamentos como algumas pessoas intitulam, não. Ele resumiu toda a Torá nesses dois mandamentos, que amarás o teu Criador com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu toda a lei nesses mandamentos que estão presentes na própria lei, como Deuteronômio 6. E quando a gente vai ver esse texto de Deuteronômio 6, é muito claro que a gente tem que amar, pois, o Criador de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Então, toda vez, né, o Messias ele combateu veementemente isso, né, que ele via lá pessoas que aparentemente eram santas, aparentemente eram sábias, mas tinha um coração de pedra, não tinha um serviço genuíno, ele expunha essas pessoas e demonstrava que eles não estavam conectados com o Criador. O próprio Criador também, em algumas passagens, depois eu vou compartilhar uma específica com vocês, ele fala: estou farto de seus sacrifícios, estou farto de suas festas, o seu jejum não vale de nada. Então imagina só, por isso que a Kavaná é tão importante. Tem pessoas que podem jejuar, podem guardar os mandamentos, mas se não tiver essa Kavaná, se não tiver esse coração voltado para servir ao Criador genuinamente, não vai valer de nada. Pelo contrário, para o Criador vai ser esterco. É isso mesmo.
Em Jeremias, por exemplo, vai dizer assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o Criador sonda o nosso coração e examina a nossa mente, para ele ver qual que é a nossa intenção genuína ao servi-lo de fato. E aí que a gente vai entrar nesse aspecto da lei, né? Como eu tenho enfatizado, que a lei, a gente tem que observar os mandamentos do Criador. Porém, algo que é necessário demonstrar para vocês é que o Messias, em nenhum momento, né, como já falei várias vezes, ele veio abolir a lei, ele veio preencher, ele veio tornar a lei mais completa, ele veio elevar a lei de tal modo que agora não basta só cumprir pela letra, é necessário ter essa kavaná, essa intenção genuína. Não à toa que, por exemplo, o mandamento não assassinarás. Ele diz: se você tiver ódio com seu irmão, você já vai estar violando esse mandamento. Não basta só não adulterar, não consumar o ato físico. Só de você ter a intenção, o desejo de adulterar, você já está cometendo adultério. Então o Messias, ele eleva a moral da lei. Você vê, ele continua, esses mandamentos continuam para nós, ele eleva a moral desses mandamentos, onde agora não é necessário só cumprir o mandamento pela letra, por obrigação, como uma receita de bolo, não. É preciso ter uma intenção, é preciso ter um coração voltado para cumprir esse mandamento, desejando cumprir os mandamentos. Então é isso que ele veio mostrar e é isso que ele veio combater, que não basta apenas seguir a lei pela letra, como muitos religiosos da época dele faziam. E justamente por não entenderem a essência da lei e dos mandamentos, eles começaram a colocar um fardo muito pesado sobre as pessoas, que nem eles mesmos davam conta de cumprir. Então, o interior, ao obedecer aos mandamentos, é essencial, é o mais importante, porque é dito, né, na palavra, na promessa da nova aliança, sobre a transformação do coração. É necessário nós termos um coração de carne, ter essa transformação, ter um renascimento do espírito. Qualquer pessoa, mesmo que obedeça os mandamentos, mas não passar por essa transformação interior, tal pessoa não pode herdar o reino dos céus. Então, a Kavaná, ela está muito relacionada a isso, porque o povo em Israel no passado acabou não entendendo a essência dos mandamentos, como o próprio Shema Israel, que sempre tanto recitaram, mas muitos deles não entenderam o significado, que é para amar o Criador de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as forças. Só que o que acontecia? O sacerdócio começou a ser algo mecânico, eles não se importavam tanto em oferecer a melhor oferta, as festas começou a ser algo mecânico, muitas coisas virou algo mecânico, robótico, como uma receita, e com isso o Criador se irou muito. E o Yeshua, né, quando ele veio demonstrar a essência da lei que a maior parte deles acabaram perdendo. E um exemplo claro também, só provando como que é muito importante a essência, né, ter esse desejo, um coração voltado de fato, com uma intenção genuína para seguir os mandamentos, em Mateus 6, Yeshua deixa muito claro isso. Tanto que ele fala de 3 coisas essenciais, que uma pessoa deve fazer, porém ele deixa claro que tem pessoas que pode orar, jejuar e dar esmola, mas não fazendo de uma forma genuína, são na verdade hipócritas e suas obras, não valem de nada para o Criador. Pode até valer diante dos homens, pode até aparentar ser santo, ser alguma coisa diante dos homens, mas diante do Criador não vale de nada, é abominação. Então, ele vai explicar aqui, né, sobre a esmola correta e a esmola hipócrita, né? Assim como ele vai falar da oração correta e a oração hipócrita. Porque muitos, né, até tem religiões que acabam incentivando isso, ficam só fazendo rezas de vãs repetições, como se fossem mantras, mas não tem uma intenção genuína, não tem um coração voltado. Será que essa reza vai adiantar? Não vai adiantar. Porque a reza, a oração verdadeira, né, ele fala do Pai Nosso, mas o princípio por trás é justamente ir ao quarto,
orar ao Pai em secreto, ou seja, sem buscar nenhum reconhecimento, tendo uma kavaná sincera, e o Criador que vem em secreto recompensará. Em Mateus 15, por exemplo, ele combate veementemente alguns religiosos, onde ele diz que esse povo honrava com os lábios, mas o coração estava distante. Em Mateus 23, por exemplo, ele fala de escribas e fariseus que até ensinavam o que era correto, né? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, quantas pessoas que acabam usando uma máscara, por quê? Porque no fundo nunca tiveram uma intenção sincera em servir ao Criador, nunca tiveram um coração regenerado e transformado que deseja servir ao Pai acima de todas as coisas. São pessoas que só seguem por obrigação, porque é um dever dela. E, inclusive, você pode se perguntar: ah, mas eu quero servir com intenção, mas não consigo, tenho dificuldade. Se você é assim, calma, você pode mudar isso, tá? É normal, às vezes, que um novo convertido ele tenha, assim, uma certa dificuldade de ter essa intenção, mas saiba que isso é algo a ser desenvolvido. E se você deseja, você já está tendo uma intenção genuína. Então, com o tempo, você vai elevando e aumentando cada vez mais essa intenção. Romanos 8, 27 também vai falar, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, mesmo, vamos supor, você ainda não tem, você ainda está no processo de desejar observar os mandamentos, de desejar entender, você ainda não entende, busque ter essa intenção genuína até você entender. Então, são muitos pontos, né, que a gente tem que analisar, e algumas pessoas também podem se perguntar, né, já que eu estou falando da intenção. Então basta a intenção apenas? Não, é óbvio que não basta a intenção apenas. Tem até aquele ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Então, quantas pessoas aí têm boas intenções? Não, eu sou uma pessoa bem intencionada, mas está em idolatria, está em outros pecados. Eu sou bem intencionado, mas está em feitiçaria. Então, não basta só ser bem intencionado. Agora, ser bem intencionado, dirigir a sua intenção sincera naquilo que é certo, aí sim é o ideal, tá? Então que fique muito claro isso, eu não estou aqui dizendo, basta apenas boa intenção. De forma nenhuma. Existem requisitos, existem os mandamentos, existem os princípios que todos nós, né, que queremos de fato adentrar no mundo vindouro, precisamos observar. Isso é muito claro nas escrituras, o próprio Yeshua, ele demonstrou que se nós o amamos, devemos observar os seus mandamentos, e aquele que diz que o ama e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Foi João que escreveu isso, mas claramente com a inspiração do Messias. Então nós devemos desenvolver, desejar cada vez mais servi-lo, para aí sim, de fato, nós estarmos alinhados, vivendo em obediência. A obediência verdadeira se dá quando nós desenvolvemos essa intenção. Isso vale também para a oração, porque a Kavaná, um dos principais pontos que a Kavaná está ligada, é a oração. E também, algumas pessoas podem enfrentar esse dilema, porque eu também enfrento em alguns momentos, e isso é normal, porque nós estamos aqui numa limitação carnal. Já que a gente precisa ter kavaná, essa intenção sincera para fazer oração, então quando eu não tenho vontade de orar, eu não preciso orar? Não é isso, tá? É, o importante é você desenvolver a oração como um hábito, entendendo a importância dela, entendendo que sem oração você não sobrevive. A oração é como se fosse o oxigênio para a nossa alma. Nós precisamos orar o tempo todo, orar e sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses. Então, mesmo que em muitos momentos você não tenha essa intenção sincera, essa intenção genuína, vai lá e ore e busque desenvolver essa intenção, porque o que acontece, muitas vezes aconteceu comigo, eu não estava afim de orar, mas eu pensei, quer saber, eu vou orar, eu vou vencer a minha carne. Aí eu fui orando, fui tendo uma comunhão com o Pai, quando vê, essa intenção genuína foi ativada. Então, em muitos momentos é assim, tá?
A gente não tem que se basear somente na nossa vontade, naquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente tem que ir contra a nossa vontade, mas às vezes quando a gente vai contra a nossa vontade é mudada, como esse exemplo que eu dei. Às vezes a gente não está afim de orar, realmente não está, passou um dia meio ruim, passou um dia meio triste, mas force um pouco a orar. Você pode mudar a sua vontade. E isso é assim, quantas vezes que eu já vivi na minha vida, e é algo importante assim enfatizar que às vezes a gente precisa sim, mesmo não tendo vontade, começar. E nesse processo a gente vai adquirindo essa vontade, esse desejo, esse anseio, essa kavaná genuína. E eu tô fazendo esse vídeo porque vem algumas pessoas, né, que acabam tendo muito essa ideia romana arraigada, abolicionista, né. "Ah, mas você está incentivando a lei, sendo que a lei o povo não seguia de forma genuína, era um povo com coração de pedra, hoje a lei é do espírito, hoje a lei é quando nós temos um coração voltado para isso. Olha, em que momento que eu estou negando essas coisas? Mas o ponto é, não é que a lei em si é ruim, isso que muitos cristãos eu percebo que não entendem. O problema não é a lei, o problema é como que o povo acabou entendendo que era o modo de se observar a lei. E é claro, né, havia leis que era por causa justamente dessa dureza de coração, mas a lei em si, a Torá, né, os mitzvot, os mandamentos, nunca foram o problema. O povo daquela época, que saiu do Egito, que tinha um coração duro. E o Messias, né, como eu falei, é aquele que veio mostrar essa intenção, esse real sentido, essa real plenitude da lei. É por isso que ele é a plenitude da lei, ele é o real objetivo, a real finalidade da própria Torá. E na promessa da nova aliança, fala que a lei seria posta em nossos corações, no nosso espírito, e entra justamente nisso. A santidade hoje, ela foi muito mais elevada, como eu falei. Naquela época, bastava não adulterar. Mas hoje, com o Messias, não basta só não adulterar. A gente não pode nem ter o desejo, nem cobiçar, certo? Então, a santidade hoje foi muito mais elevada. Por quê? Porque hoje essa kavaná também é pesada. Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar alguns textos da tradição judaica, mostrando, né, como que esse entendimento é importante para o serviço ao Criador. Também eu lembrei aqui em Amós 5, né, o Criador ele fala: "Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos." Basicamente, né, o Criador está dizendo que não adianta você fazer algo certo com a intenção errada, ou não tendo uma intenção genuína. O necessário, o importante é você ter uma intenção ou ao menos desenvolver essa intenção, e não somente viver ali como alguém que você não é, passar uma imagem daquilo que você não é interiormente. Então tudo se resume em relação à obediência aos mandamentos, em caminhar com Yeshua, a herdar o reino dos céus, em ter o interior transformado, para refletir essa transformação no interior com as suas obras exteriores. Esse é o resumo de todo o evangelho. Se você não tem o interior transformado, qualquer obra que você faça ou qualquer suposta obediência que você tenha, no fim não vai valer de nada. Só entra no reino quem renascer do Espírito. Mas para encerrar, então, compartilhando aqui alguns textos da tradição judaica, inclusive está no site Sefaria, é um site muito bom que tem várias obras da tradição judaica, eu recomendo muito, tá? Ó, aqui Peninei Halahá, oração das mulheres. Olha que interessante. Disse em nome de Arizal que Kavaná é como as asas com as quais a oração se eleva em direção ao céu e é aceita. Quando alguém ora sem Kavaná, sua oração carece de asas para ascender. Então espera até que ela profira uma oração com Kavaná, após o que todas as orações que ela recitou sem Kavaná ascendem a Deus juntamente com a oração que alcançou Kavaná. A razão para isso é clara. O próprio fato de ela ter escolhido orar demonstra que ela deseja se conectar a Deus.
louvá-lo e pedir-lhe por suas necessidades. Ela simplesmente não conseguiu ter Kavaná. No entanto, no momento em que ela consegue ter Kavaná, ela abre o portal para que todas as suas orações ascendam. Então, esse princípio realmente é muito importante. A oração com Kavaná, você pode ter certeza, é aquela que atravessa dimensões e chega até o próprio Criador. Quanto que uma oração ali com reza de vãs repetições não vai chegar nem perto do Criador, não vai ser recolhida pelos anjos, onde esses anjos vão levar para o Criador. É uma oração que não vai passar nem do firmamento se bobear. Enfim, então a oração com Kavaná, quando você de fato doa essa energia, quando você eleva essa energia na oração, na intenção de servir ao Criador, isso atravessa dimensões e atinge diretamente ele. É por meio dessa Kavaná, é por meio do sacrifício de Yeshua, porque ele nos capacita para ter essa Kavaná, que nós conseguimos acessar regiões celestiais. Tem outra citação aqui bem interessante também, em Mishnah Berahot. Ó, só se pode ficar de pé e começar a rezar com uma postura séria e submissa. Há uma tradição de que as primeiras gerações de homens piedosos esperavam 1 hora para atingir o estado de espírito solene apropriado para a oração, e então rezavam de modo que concentrassem seus corações em seu Pai Celestial. Permanecer em oração é estar diante de Deus, e como tal, mesmo que o rei o cumprimente, ele não deve responder, e mesmo que uma cobra esteja enrolada em seu calcanhar, ele não deve interromper sua oração. Então, olha só que interessante. Não se apegue a isso. Ah, então eu preciso esperar 1 hora para de fato começar a orar. Não se apegue a isso. É um princípio que está sendo trazido aqui, uma tradição, tá? Mas sim, algo que você precisa se atentar é bom que você entre em um estado meditativo ao realizar sua oração. Como eu falei, não consigo de jeito nenhum. Então, ore mesmo assim e busque desenvolver esse estado, essa intenção. Mas se você já chegou no ponto que você consegue, melhor ainda. É bom você antes começar a visualizar o reino, você sentar, relaxar um pouco, você começar a lembrar de tudo que o Criador já fez na sua vida, das promessas das Escrituras, e aí você começa a orar, você alinha os seus pensamentos, a sua consciência, os seus desejos e as suas próprias palavras. É isso que no fim importa, né? São conceitos espirituais que nós precisamos alinhar todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças no serviço ao Criador, para aí sim se conectar com Ele. Porque a pessoa que só ora ali de uma forma mecânica, ela não conecta com o seu coração ao Criador, porque é o coração o meio pelo qual nós conseguimos conectar ao Criador, acendendo o nosso espírito. Uma oração com rezas de vãs repetições, a pessoa não está acendendo o espírito, é somente a carne dela ali que está proferindo palavras. Por isso que a intenção conta tanto, tá? Olha só que interessante outras citações, como essa aqui, Ein Yaakov Berahot 5:4. Ó, nossos rabinos ensinaram, aquele que ora deve dirigir seu coração para o céu, como eu falei. Abba Saul diz: encontramos uma pista para isso, tu fortalecerás os seus corações, tu farás com que os teus ouvidos ouçam. Aprendemos que Rabino Judá diz: este era o costume de Rabino Akiva, quando orava com a comunidade. Ele costumava encurtar sua oração para acompanhar a assembleia, para não perturbar a assembleia. Mas quando orava em particular, se alguém o deixasse orando em um canto quando começava, ele seria encontrado ao terminar sua oração no canto seguinte, por causa de suas reverências e ajoelhamento. Então percebe como que é importante dirigir o nosso coração aos céus? Por isso que o Messias também fala: buscai primeiro ao reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. O capítulo de Mateus 6, a partir desse estudo que eu estou mostrando para vocês, fala completamente dessa kavaná, dessa intenção genuína, que não basta só fazer o serviço exteriormente sem ter o interior transformado e desejando fazer. Você precisa ter esse interior, você precisa ter esse coração voltado de fato para os serviços ao Criador. E claro, alinhar com aquilo que é certo, porque como eu falei, não adianta somente boas intenções fazendo o errado. Em alguns casos, sim, se a pessoa ela tem uma intenção muito, mas muito genuína,
O Criador pode sim ter misericórdia, tá? Não estou dizendo de forma alguma que não pode, mas não anula o erro. Erro é erro, mesmo que a pessoa tenha uma intenção genuína. Aí é do Criador de realmente ser muito longânimo e misericordioso para conosco. Mas a partir do momento que você descobre aquilo que é certo e coloca uma kavaná sincera, é a maneira que você pode elevar ao máximo o seu espírito diante da presença dele, né? Aqui também mais duas citações, ó. O principal, meu irmão, é a pureza da alma e a intenção do coração enquanto você oferece a oração, e que você a recite lentamente, e o mesmo vale para as coisas que estão próximas a ela. Não deixe sua língua se apressar diante do seu coração, pois um pouco dela com o coração dentro é melhor do que muito dela com os movimentos rápidos da sua língua e um coração vazio dela. Aí aqui essa citação. Porque realmente tem pessoas que oram por horas e horas, mas como não tem essa intenção genuína, esse coração sincero, no fim são apenas orações vãs, rezas de vãs repetições. Quando eu falo de pessoas que realmente não desejam, né? Porque tem pessoas que podem não ter essa intenção profunda, mas ao menos elas querem ter. Eu estou falando de pessoas que não ligam de ter, elas simplesmente fazem tudo ali de uma forma mecânica. Então não adianta nada você proferir muitas palavras e não ter isso ou não ter o desejo de ter essa kavaná. O principal é, mesmo que às vezes você tá corrido assim, você tem que orar rápido, não é? Às vezes acontece. Mas se você deposita uma kavaná, uma intenção genuína, em 3 minutos você consegue se conectar ao Criador. Isso é possível, tá? Para quem desenvolve uma kavaná elevada, isso é possível. É claro que não estou dizendo que você tem que orar só 3 minutos. É bom você orar o máximo que você puder. Estou dando um exemplo para que você possa entender que o importante é elevar a sua consciência nessa intenção de servi-lo. E por fim, tem essa citação também. Antes de orar, a pessoa deve vincular seu espírito ao Criador. Olha só. Por conta desse apego, as palavras sairão de sua boca por conta própria. Então, aqui está falando basicamente que o nosso ser espiritual é que vai orar diretamente com o Pai, e com certeza você aí, que serve ao Criador, já passou por isso. Às vezes, as palavras começam a sair meio que automático, a gente nem consegue controlar. Talvez já tenha acontecido isso com você, é muito incrível. Esse é o fluir do Espírito, é quando a gente eleva a nossa intenção a ponto de o nosso eu espiritual se conectar com o espírito do Criador. E com isso as palavras vão fluindo naturalmente, sem ter ali você controlando cada palavra que sai de sua boca. Como eu falei, às vezes você começa assim na oração, mas a oração vai fluindo, você vai crescendo, aumentando a sua intuição, quando vê, a sua oração começa a fluir naturalmente do seu eu espiritual. Porque no fim a oração, ela tem que ser para ativar o seu espírito para o seu eu espiritual, o seu eu verdadeiro, se conectar diretamente com o Criador. E Yeshua é o meio pelo qual nós podemos fazer isso. Ele demonstrou o caminho, ele demonstrou que o serviço ao Criador deve primeiro ter essa transformação interior, porque tendo essa transformação interior, tendo esse renascimento do espírito, você é capacitado para se conectar diretamente com o Pai. Então, tudo se resume nisso, tá? É, então, obediência é um dever? Sim. Santidade é um dever? Sim. Mas que tenha um coração e uma intenção sincera. Porque obedecer por obedecer, como uma receita de bolo, de uma forma mecânica e robótica, no fim, não vai valer de nada se você não tem esse interior transformado. E como eu falei, vou repetir novamente para que fique claro, se você ainda não entende o porquê de alguns mandamentos, o porquê que a santidade é tão importante e ainda não tem essa intenção tão bem genuína, mas se você deseja ter, você já deu o primeiro passo. O problema são as pessoas que não estão nem aí. No fim, elas só querem aparentar ser santas exteriormente para outras pessoas, mas não se preocupam com o seu interior, que o Criador sonda, que o Criador vê transformado, né? Porque é só Ele que pode sondar os nossos corações, o nosso interior. E Ele sabe de uma pessoa que está servindo a ele genuinamente e uma pessoa que não está. Porque no fim é isso que vai importar. Bom, essa é a mensagem, tá? Espero que tenha ficado claro esse conceito tão importante que nós precisamos desenvolver. Inclusive a Kavaná, ela pode estar ligada à meditação,
Meditação é você centralizar a sua mente em algo específico. Você pode centralizar no reino dos céus, você pode centralizar em um desejo, buscando alinhar esse desejo ao Criador. E não seguindo essas meditações de nova era, onde você busca fazer seus próprios desejos, esvaziar a mente, ficando suscetíveis para outros espíritos adentrar. Não, é alinhando os seus desejos à vontade do Pai, processando as informações que você adquiriu e, claro, controlando pela respiração. Isso sim é algo que pode te fazer trabalhar nessa kavaná, nessa intenção genuína. Por isso é muito importante você perdoar, você pedir que o Criador limpe o seu coração, porque se você não tiver um coração limpo, você nunca vai conseguir desenvolver essa kavaná, que é um pilar tão essencial da nossa fé, que é um pilar tão necessário, envolvendo a observância dos mandamentos, que Yeshua enfatizou, revelando que é a essência de tudo. É isso, shalom a todos, que o Eterno os abençoe grandemente e até o próximo vídeo.